Boa noite, tudo bem com vocês? Oi, boa noite, nós estamos se ajeitando ainda. Meu nome é Miriam Baraldi. Eu sou a Ariela Altman. As Estrangeiras pelo Mundo. Hoje, em mais um bate-papo, vamos contar um pouco, conhecer um pouco da história da Maísa Arroio, uma paisagista apaixonada por plantas, né, Mi? Nós vamos ouvir a história dela, vamos ver como é que ela entrou nessa vida de paisagista, porque a gente sabe que ela não fez a faculdade como primeira de paisagismo, né? Ela vai contar. Então a gente vai precisar agora esperar ela entrar e contar um pouquinho, né? Sim, ela vai contar pra gente um pouquinho desse caminho dela, dessa escolha, como ela chegou, né? E qual que é a relação dela hoje com esse mundo verde, das plantas, das flores, né? Ela deve ser apaixonada pelo mundo verde, né? E enquanto que ela não chega, a gente vai aguardando vocês entrarem e contando para vocês que nós estamos em movimento, né? Não é porque tá frio que a gente parou, né? A gente bota um cachecol, a Miriam tá com um casacão. Tô de casaco, mas eu tô de... Ela tá decotadinha, né? Porque o casaco protege e... Olha lá, vai bem, né? olha o casaco aqui, ó. Vocês conseguem enxergar aqui, ó. Peludinho, acho que desse lado dá pra ver melhor, fica mais pro centro da câmera. Olha lá. Ela tá bem quentinha, não tá passando frio não. Esse casaco aqui, ele vem lá do longe. A gente esteve, acho que na última onda de frio, há umas semanas atrás, tivemos uns dias bem gelados, né, Miriam? A gente estava com umas encomendas de cesta e ficamos até altas horas preparando, né? E no local onde a gente estava, a gente retirou os calçados, deixamos do lado de fora e colocamos um chinelinho. Eu sei que depois de um tempinho, a Miriam falou assim, eu tô com os pés roxos de frio, tá muito frio aqui. Realmente estava muito gelado e ela chegou a ficar com os pezinhos roxos. Ela não passa mais frio, não. Eu não passo, não. Eu ando de casaco até de gorro, né? Aquele casaco outro dia que eu tava vestida. Sim, a gente tava numa padaria e a gente sentou bem próximas da porta, né? A Miriam ficou de costas. E tava muito frio, mas ela tava com o capuz até aqui, não se via nem a sobrancelha. Eu acho que ainda tava aquele capuz amarradinho que a mãe fazia pra gente, que só ficava a carinha assim. E eu tava congelada, porque eu não tinha saído preparada pra esse frio todo, né? E ela não passa frio, não. Não. Eu quis mudar de mesa, ela falou, não, mas aqui tá bom. Eu falei, mas eu tô congelando. Não, mas aqui tá bom. E acabamos mudando de mesa, porque eu ia virar um picolé até chegar o café. Então, essa história que ela contou, nós gravamos aí entre as Estrangeiras pelo Mundo, né? O dia que nós fomos numa padaria na Vila Mariana, acho que tá com esse título, né? Ah, não me lembro. Perdidas na Vila Mariana. Alguma coisa assim. O dia que ela quis mudar de mesa e acabamos sentando no lugar onde a pessoa que servia trouxe os pratos todos sujos. Vale a pena assistir, foi assim uma foi coisa... Foi a mesa o quê? Número 13? A mesa número 13, aí a gente mudou acho que pra mesa 3, se não me engano foi isso, e pegou a gente muito de surpresa, né? Eu tô vendo aqui se entra a nossa convidada, tá, pessoal? Tô ficando aqui pertinho, vou mexer um pouquinho aqui na tela para ver se ela aparece. Ainda não. E foi muito engraçado porque pegou a gente muito de surpresa, né? A gente não esperava ter esse problema de falta de higiene tão visível na louça. Muitas vezes quando a gente vai num lugar e a gente acredita que não está em perfeito estado, mas não é assim uma coisa visível que geralmente vem na louça, que vem aos olhos do cliente tão nitidamente, né, Miriam? E pegou a gente muito de surpresa.
Mas foi muito interessante, né? Porque os pratos ficaram todos marcados de preto no lugar onde a pessoa pôs os dedos, né? Então não tinha como não ver. Eu né? falei para Miriam, eu acho que hoje não é mais assim, mas antigamente, porque faz tempo que eu não faço documentos, quando se fazia o RG e alguns outros documentos, você molhava numa carimbeira o dedo e colocava o dedão. Eu acho que a carteira de motorista e o passaporte RG também, também. RG vem, acho que carteira de motorista não, acho que o RG é o passaporte. Hoje eu não sei se é mais com tinta ou se é feito com uma máquina, tipo um tipo de biometria. Mas a gente saía com o dedo, às vezes davam pra gente um lencinho para limpar e às vezes não, e não limpava. Onde você encostava, você deixava só digital. Mas ainda fazem isso com os pezinhos dos bebês. Os pezinhos do bebê. Os bebês nascem, aí passa a tinta, né? E carimba. Alguns pais tiram depois aquela foto e colocam em algum lugar, né? Sim, pra fazer faz um quadrinho. Um quadrinho, né? Ontem nasceu o bebê da Cíntia. Acho que é Marcelo? Marcelo, e eu vi a fotinho. Lindo. O pezinho fica roxo porque é uma tinta azulada que eles usaram, acho que no pezinho dele, né? E aí ele lá batendo assim os bracinhos. Será que é a Maísa? É a irmã da Maísa. A irmã. E aí ele tava lá batendo os bracinhos e aí a gente via o... Ainda não. Vamos ver se a Maísa entra. Vamos ver se tem algum pedido aí dela. Não, vamos acompanhar. E quando eu vi essa moça que nos serviu na padaria, e a gente viu que depois que ela deixou os pratos, ficaram as digitais, eu lembrei de quando eu fiz algum documento, acho que foi o RG, quando eu cheguei aqui no Brasil e ficava com o dedinho sujo, né? Era uma coisa que eu não via há muito tempo, marca de digital, mas ainda em louça não. E eram todas as louças, né? Tudo que ela colocou em cima da mesa, todas as louças estavam marcadas. Aí nós falamos, tem alguma coisa errada, né? Porque se fosse uma, a gente falava, mas acho que a louça deve estar com um problema, né? Mas todas as louças tinham a mesma marca, né? Que era do dedão. E foi engraçado porque eu estava sentada de frente para Miriam e ela veio pela lateral, ficou parada entre as duas e ela colocou primeiro para mim e depois para Miriam. Quando ela colocou o prato e a minha xícara, a louça era toda branca, eu olhei e eu vi as digitais, né? Aí eu estico o olho assim, dá pra ver no vídeo, tipo, pra ver se no da Miriam também veio carimbado, né? Foi uma coisa muito natural que a gente fez ao vivo, né? E estavam todas as louças carimbadas. Tipo, se alguém queria saber quem foi que nos atendeu, era só puxar Mas digital. tem uma parte do vídeo que é a hora que a moça tira assim a mão de cima da porcelana e ela tirou o dedo e aparece já a mancha. Então deu para ver que foi dela mesmo naquele momento. Naquele momento era dela e não tem jeito, não deu para dizer. Não deu para disfarçar, para fazer de conta que não era. Veja se a Maísa tá chamando aí, vamos ver se. Vê se a Maísa tá no WhatsApp. Não. Não? Não. Vamos aguardar mais um pouquinho, pode ser que ela esteja com alguma dificuldade aí de se conectar com a gente. Nós estamos com a irmã da Maísa tá aí, que é a Marina. Dá um oi pra gente aí, Marina. Escreve oi, Marina. Aí pra gente como que você está. Como é que tá aí? Ela tá na página Maísa, né? Ela tem que entrar na página das estrangeiras. Acho que ela enviou por WhatsApp. Eu vou enviar para ela aqui. Peraí, acho que ela entrou na página errada. É porque só tá aparecendo para mim a Marina. Oi, Marina. Marina, eu vou quase te adicionar aqui. Enquanto que a tua irmã não veio, acho que eu vou colocar você. Ai, ai.
As duas têm o modo assim de ser parecidas, né? Mas cada uma faz uma coisa, não dá. Qualquer hora dessa nós vamos convidar você, hein, Marina? Ela tá online? Tá. Vamos ver o que aconteceu. E já ela vai estar aqui com a gente para esse bate-papo. Ela é uma simpatia, a Maísa. Entra na página Estou. Fala para ela pedir que ela quer participar. Ô, Maísa, se você tá por aí, pede para participar. Ela tá tentando entrar. Vamos ver. Pede para ela sair e entrar de novo. Maísa, sai e entra de novo, tá bom? Vamos ver. Porque se ela tá, ela vai ouvir. Ó, as amigas dela estão chegando. A Cristina também tá com uma amiga. A Cristina é amiga da Maísa. Oi, Cristina, dá um oi aí pra gente. Ah, ela entrou. Adicionando. Isso. Adicionando. Agora ela vai entrar. Oi, tudo bom? Boa noite, querida. Boa noite, queridas. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Ariela? Tudo e você? Também. A Cris. Tenta baixar o som que é de celular. Tudo que tiver de sons aí você abaixa. Para não dar eco. Mas coloca no último, abaixa tudo? É. Abaixei Celular quase tudo. também. Eu tô no celular. Ah, então. Pronto. Aí você abaixa. Pronto. Tá bom? Tá ótimo. Bom, né? Aí, ó, não apareceu aqui também. Ó. E aí, Maísa, tudo bom com você? Tudo bem, graças a Deus. Você tá em Você sabe São que essa Paulo? pandemia tá... Tô em São Paulo. Tô em São Paulo. E nós ficamos muito felizes que você aceitou o nosso convite para falar também. um pouco sobre você e sobre o seu trabalho. Também fiquei super feliz, fiquei pensando em alguns temas, né? Aí acabei até perguntando para algumas pessoas o que elas gostariam de saber sobre a parte de plantas, né? Paisagismo. E no fim, era assim, todo mundo querendo saber sobre energia, né? De plantas. E eu achei que era uma área mais de vocês, então a entrevista vai inverter. Mas para você lidar com todo o arsenal que você trata no seu dia a dia, você com certeza tem uma energia fantástica. Obrigada pela delicadeza e pelo carinho. Mas eu fiquei pensando, eu falei assim, é um tema muito amplo, né, paisagismo? Sim. E antes de você começar a falar sobre paisagismo, a gente gostaria de saber como que você, como é que é essa história, como é que você escolheu fazer paisagismo? Tá. Eu estudei numa escola da Unesp, em Jaboticabal, né? E me formei em zootecnia, que seria assim, algo que 2 anos é junto com a agronomia, que trabalha com terra, adubação, enfim.
E depois, os outros 2 anos seguintes, eles trabalham mais com animais, né? Então, eu tenho uma formação do começo da faculdade ligado com a parte de agronomia e depois uma continuidade que vai tanto trabalhar com abelha, com peixe, que no começo eu estava trabalhando com apicultura e piscicultura. Então eu tinha uma apicultura e eu mesma trabalhava com as abelhas, né? Era muito engraçado, porque na época as pessoas carregavam um cachorro no carro, um gato no carro, e eu carregava uma caixa de abelha, né? Para cima e para baixo, porque eu ficava mudando ela de lugar, de acordo com a floração do que estava acontecendo no momento. Se era laranjeira, eu levava para a fazenda da laranja. Aí, quando não tinha mais a flor da laranja, eu mudava para outra fazenda para ficar acompanhando as florações. E nesse intervalo eu vim para São Paulo procurar um emprego, que eu gostaria de ficar por aqui. E arrumei na área de piscicultura e apicultura, né? Parece meio utópico trabalhar com isso em São Paulo, né? E depois de uns 2 anos eu fiquei sem trabalho nenhum. E uma amiga minha que era agrônoma, ela estava trabalhando numa empresa de paisagismo. E ela falou: ah, você não quer? Falei: claro. E fui. E começou aí. E qual que foi o teu maior trabalho que você fez a respeito de paisagismo? Eu acho que ele está sendo nesse momento, sabe? Assim, o maior trabalho assim, que eu estou fazendo é um trabalho, um grande desafio em todas as partes. E eu achei até que não fosse... Não, olha, sinceramente, eu nunca sonhei com um trabalho desse tipo, nesse porte. Porque, assim, eu já fiz play center em São Paulo, assim, nessa época eu fazia a maioria dos shoppings de São Paulo. Enfim, meu trabalho foi mudando, né? Assim, de tudo, acompanhando bem a época. Teve uma época que era mais prédios residenciais e agora não mais. Assim, eu tenho poucos prédios, até por escolha. Eu comecei a pensar mais no que fazer. E também não só pensar, porque eu acho que pensar eu penso pouco. As coisas foram me levando para outros... trajetória que você falou aqui pra gente, você sempre teve uma ligação muito forte com a terra, né? Sim, sim, sim. Eu sempre, assim, fico atenta, porque como eu tenho uma ligação muito forte com a terra, e sou de Virgem, que é terra, então eu sempre gosto de assim, uma água, para poder ter um equilíbrio um pouquinho melhor, né? Porque senão eu vou mergulhar na terra, né? E não vai dar certo. E claro que tem o ar aí também, né? Para poder ter o oxigênio. Sim, sem dúvida, mas os 4 elementos ficam meio querendo equilíbrio, né? Sim. Mas respeito de energia, né? Que te perguntaram. E aí me veio uma questão, você vê que a gente não prepara as perguntas, né? Vem e a gente vai falando, porque acho que assim se torna algo mais natural. Você falou em energia. Quando você entra em algum local que te pedem para você fazer, né, o jardim, né? Seja lá qual trabalho que pedirem, você sente aquele lugar, você entra sentindo o lugar para depois começar a fazer o planejamento, ou com o tempo que você vai tentar sentir o que é que realmente vai acontecer?
para montar o projeto? Legal a pergunta. Existem vários ângulos nessa situação, né? Muitas vezes você entra em algum lugar que querem o jardim e você se sente tão bem como se fizesse parte daquela situação toda, né? Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi, nesses anos todos, a escutar o cliente, né? A escutar o que ele gosta e o que ele quer, porque isso eu acho que é bem importante. Já teve uma época no começo que eu acho que eu queria fazer o que eu achava que era legal, sabe? E aí aprendi que o jardim não era meu, que o jardim tinha outro dono e que eu tinha que respeitar os donos. Tem uma história assim, muito engraçada, até engraçada, né? Eu entrei numa casa, tinha no jardim 4 buchinhos. E aí a minha vontade naquele exato momento era de tirar aqueles 4 buchinhos, porque eles estavam mortos, né? Estavam tudo seco. E eu, a dona da casa falou assim: olha, esses 4 buchinhos é meu marido, eu e meus 2 filhos. Já pensou se eu tiro? Eu mato a família só numa tarde. Então, eu comecei, a partir desse momento, a escutar bem mais o que o cliente quer. E, hoje em dia, como tem muita gente que pede pela internet, né, e manda foto, é muito engraçado isso também. Às vezes, pela foto, eu sinto vontade de fazer o jardim, e muitas vezes eu não sinto. Então, esse que eu não sinto vontade de fazer, eu não faço. Hoje eu não faço, porque aconteceu essas semanas. A conversa foi minguando, e minguou, né? Assim, tipo, acabou, e não fez. Então, a energia existe. Tem algum jardim que você fez e que você antes sentiu que aquele local não era bom, não estava bom, e formando o jardim, você foi mudando a energia? Assim, talvez no começo eu fazia tudo, né? Assim, tudo que parecia. Até quem não queria, eu perguntava: ei, quer um jardim, né? Mas não, só se eu lembrar essa história de algum jardim que eu não queria e depois teve uma metamorfose. Não estou lembrando. É muito engraçado. Eu acho que a gente escutou nesse período, esse primeiro semestre, com toda essa mudança que teve no planeta, né? E teve céus maravilhosos, que o mar é um outro mar, né? Porque a poluição diminuiu, o homem teve que ficar mais recluso. Você viu essa mudança nas plantas nesse período? Você viu que elas tiveram alguma coisa diferente? Assim, apesar que hoje em dia as plantas não acompanham as épocas certas, né? Assim, primavera, verão, outono e inverno, porque antes você conseguia planejar um jardim com flores que davam no inverno, no outono, e ficar um jardim florindo o ano inteiro. E hoje, às vezes eu vejo assim, dá em julho, se misturando com jasmim amarelo que dá em setembro, sabe? Assim, uma mistura. E essa transformação com plantas eu não percebi. Assim, eu percebi em Ubatuba, por exemplo,
as praias estavam com tartarugas e fazia tempo que não aparecia tartarugas normalmente assim na orla, né, assim, brincando, mas com plantas não, não. Inclusive, eu acho que nessa pandemia, assim, com apareceram até umas plantas, ou apareceram não, elas já existiam, né? Que você é bom ter em casa, diminuir essa tensão, esse medo, essa sensação talvez não tão boa que teve principalmente no começo. Acho que agora as pessoas já estão mais tranquilas, né? E quais seriam essas plantas, Maísa? Essas plantas assim com boas vibrações que afastam essas energias pesadas, né, que protegem o lar, seriam assim aquelas 7 ervas principalmente que elas apareceram muito fortes nesse período, né, que é a espada de São Jorge, né, que é uma planta que ela foi trabalhada bastante em uma época espiritualista, que as pessoas trabalhavam para afastar maus espíritos, né? O Kumiguni Pote, que ele, pelo nome, já se posiciona, né? Tem o lírio da paz, que ele não faz parte dessas 7 ervas, mas ele limpa o ambiente, as ondas de computador, de televisão, ele deixa o ar mais tranquilo, mais em paz. É o nome dele, né? Lírio da Paz, né? Ele faz a função de... nas 7 ervas tem a árvore da felicidade, que tem o macho e a fêmea, e seriam assim, essas árvores da felicidade, particularmente, eu não gosto muito de trabalhar com elas. Vou explicar por quê. Porque ela puxa muito a energia das pessoas, muito sensível. Se você tem ela na sua casa, tudo bem, porque você é responsável por aquilo que está acontecendo com ela. Agora, se você tem ela numa empresa, quem entra, ela vai puxando. E claramente ela começa a cair as folhinhas, principalmente a fêmea. Ela larga assim do galho e cai. Na hora que você olha na terra assim, tá cheio de folhinha. Então ela é uma árvore muito sensível para você trabalhar com ela em lugares públicos. Por isso mesmo que eu acredito que assim, ninguém vê a árvore da felicidade normalmente em shopping. Você vê palmeiras, mas a árvore da felicidade não. Então é uma árvore que teria que tomar cuidado para quem quer trabalhar com ela, né? Não é tão fácil. Tem a ruda também, que faz parte das 7 ervas, né? Que tem até na época que as pessoas andavam com galinho de arruda atrás da orelha, né? Na época das avós, elas dizem elas que o cheiro era tão forte que espantava até os mal olhados e tudo, né? Tem o alecrim também, né? Que é uma planta que traz alegria, que os antigos tinham na frente de casa normalmente, e cada um que entrava quebrava um galinho para poder cheirar. Não é por acaso, mas eu tenho um alecrim aqui, que todo dia eu quebro um galinho assim, e para cheirar. E é bom pulverizar a casa também com alecrim. Ela traz alegria para casa. Você sabe disso, né, Miriam? O alecrim está ligado à espiritualidade, né? E ele vibra no lilás.
Ele vibra no lilás? Ele vibra no lilás. E, então, é muito interessante o alecrim, porque ele está ligado com o mental. Muitas pessoas usam o alecrim para ter maior concentração, mas, ao mesmo tempo, ele está ligado com o nosso campo aqui da espiritualidade. Então, ele tem várias funções, né? Sim. E é muito bom. Vai entre as 7 ervas aí? Vamos lá. Tem a espada, a arruda, a árvore da felicidade, o comigo ninguém pode, o alecrim. O que mais que tem? A pimenta? Pimenta. A pimenta. E a pimenta, ela é muito forte, né? Porque, assim, você tem a árvore da felicidade, eu vejo... A que fica sempre por último é a arruda e a espada, né? A pimenta, ela é uma das primeiras a morrer. E eu acho que eu não é? A pimenta, ela seca, né? Inclusive as raízes, não é isso? Quando tem o mal olhado? É difícil você ver alguém que tem um vaso de 7 ervas que ele dura, assim, muito tempo, porque seria assim, mais ou menos aquele caso, orar e vigiar. Você tem que estar 24 horas atento para que você não tenha tido nenhum ataque, né? E aí as 7 ervas, elas atuam com a maior força ali, ó, te protegendo, né? Mas chega uma hora que você abre um caminho e a planta é atacada, né? Então, às vezes eu brincava antes dela do que eu, porque é muito forte a sensação. Você me fez lembrar, Maísa, de uma história que aconteceu comigo e com a minha mãe. Em casa nós tínhamos uma avenca, né? E era linda. A avenca era um vaso muito grande, muito bonito. E veio uma pessoa fazer uma visita em casa e ela não ficou mais do que 1 hora na visita. Mas ela olhou para a avenca, né? E falou assim: nossa, mas que linda a sua avenca! O que você faz para a avenca ficar tão bonita? Aí ela foi embora depois de 1 hora, abrimos a porta, ela foi embora, tal. Voltamos, quando olhamos para a sala, no local onde ficava a avenca, ela estava seca. Seca, arreganhada, aí inclusive pegou a raiz, morreu na hora. Mas é muito engraçado, né? A avenca é uma planta antiga, né? Ela é bem antiga. E a minha avó, ela sempre foi uma paisagista, né? Então, ela sempre trabalhou com plantas. E eu sempre fiquei muito com ela, querendo saber, curiosa. E a avenca ninguém tinha em casa na época, né? E assim, eu perguntei por que ninguém tinha avenca, mas eles levavam muito a sério isso, porque quando a avenca morria, significava que teu marido estava te traindo. Olha só! E assim, a avenca tinha que morrer sem visita, né? É assim, ela tinha que morrer porque ela não ia. Então as pessoas, como levavam muito a sério essa época de lua, de planta, era muito mais forte talvez essa ligação de cortar o cabelo quando a lua era crescente, para crescer, e da mesma forma eles tinham uma ligação com plantas também. As plantas falavam para eles, tanto que elas falavam tão forte que naquela
mesma época aí de avós, já começavam a fazer um trabalho científico com as plantas para detectar o que estava acontecendo em alguns ambientes. Colocavam os eletrodos nas plantas e essa planta teve um dos estudos que ela tinha que detectar um bandido, um ladrão, e isso, na hora que entrava, elas ficavam toda meia que dava para entender no eletrodo lá o que estava acontecendo, as sintonias diferentes. Tanto que a última vez que eu fui para Cunha, aí nós fomos, acho que era numa plantação de oliveira, e tinha um som de música clássica, sabe, assim, na plantação inteira, porque isso tudo tem uma grande influência no resultado final das plantas, né? E com certeza tem, porque você percebe, trabalhando com plantas, é muito nítido. Essa casa, a planta vai ficar bonita. Essa casa, a planta não vai ficar bonita porque não tem um movimento para tratar da planta. Porque, assim, hoje o querer ter planta é moderno. É assim, todo mundo quer gostar de planta, mas não é todo mundo que quer cuidar da planta, porque requer um certo tempo. E esse tempo, às vezes as pessoas falam claramente: eu não tenho tempo para ficar 2 horas regando o jardim. E aí, então põe irrigação, se arruma alternativas, hoje melhores, mas as pessoas querem ver a planta florindo, mas não querem que elas fiquem assim, como se elas fossem artificial. E é muito difícil. Né? Hã? E é uma vida. É uma vida. E assim, acho que as pessoas conhecem, não é que conhecem as plantas, mas que sabem como que tem um processo de plantar, regar, cuidar e depois vai florescer, que tem que seguir essas etapas todas. É meio cansativo, sabe, assim, para as pessoas, porque a maioria prefere o jardim pronto que eu falo, já com plantas mais altas, para pular etapa. E quando me pergunta, eu falo, talvez eu não pularia etapa, eu gostaria de ver esse movimento, porque o jardim é um movimento, tanto é um movimento tão grande, o jardim na transformação, nessa metamorfose, que você fala, nossa, virou isso, sabe, assim, a planta, porque ela tem uma transformação grande. E também eu acho que tem uma transformação muito grande para quem faz o jardim. Você percebe, sabe, assim, o primário, você vai indo, sabe, assim, e eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tenho quase 40 anos fazendo jardim, para não criticar e, assim, olhar com bons olhos todos, porque eu já passei por essas etapas. E, assim, algumas etapas eu coloco. Hoje me mandaram um jardim para eu analisar o serviço de alguém. Claro que eu tomo o maior cuidado de comentar simpaticamente o jardim da pessoa, porque eu acho meio que desagradável. Mas eu não mudei, eu mudei pouca coisa mesmo. Só o que talvez não
tão interessante para uma parte externa de jardim, que acabaram usando alguma coisa que iria durar pouco, mas no normal eu fui muito simpática para poder e hoje também, como sempre desde o começo, eu nunca achei que eu tivesse um concorrente, sabe? Assim, paisagista. Ou eu me juntava com ele para fazer a minha meta, o meu foco, que seria alguma coisa que eu estava querendo fazer e a mesma empresa queria fazer, então vamos fazer juntos. Isso eu já fiz bastante. Tive vários amigos paisagistas que se encontramos na hora do orçamento e acabam fazendo junto o jardim, né? Isso aconteceu muito no começo, principalmente, porque eu perguntava: você tem interesse em fazer esse jardim? A pessoa respondia: ah, muito. Ah, eu também. Então nós podemos fazer juntos. Aí quando eu ia em algum jardim que talvez não me interessasse tanto, eu falava: fica muito fora, eu não me importo, sabe, assim. E com isso eu fiz muitos amigos, e até os que eu não fiz, esse ano eu fui atrás, porque tinha um senhorzinho, acho que vocês sabem, de 50 anos de jardim, e ele ficou fechado durante essa pandemia inteira, e o jardim dele estava fechando, a empresa, ele estava sem funcionário, estava sem nada, e nós fomos lá, a Sara também foi, em uma outra dia, e acabamos fazendo uma propaganda para eles, para as pessoas. E foi muito legal, porque essa propaganda foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. No fim, eles foram para a Globo, foram para o SBT, e hoje a empresa deles está, não falo que está bombando, mas está bem tranquilo assim, está bem gostosa de trabalhar. Essa empresa é lá no Brooklyn, e eles estão se saindo muito bem, porque eles sempre se saíram muito bem. Foi a pandemia que atrapalhou a vida deles. Que legal, muito bacana esse trabalho. Eu acompanhei nas redes sociais, eu vi você falando, né, divulgando, e eu queria te fazer uma pergunta. De todas essas plantas que você já teve contato, que você já mexeu, qual que é a sua favorita? Qual que é a minha favorita? É assim, eu gosto muito da lavanda, né? Mas eu trabalho pouco com ela, porque ela é uma planta assim que ela não é tão imponente, mas ela é muito energética. E hoje em dia, talvez você tem que trabalhar com planta mais imponente do que energética, entre aspas. Mas uma outra coisa também, Ariela, eu comecei a gostar de quase todas as plantas, sabe? Assim, até aquelas que eu não simpatizava muito, eu comecei a olhar e assim, talvez eu possa não estar trabalhando com elas, mas eu trabalho com uma irmã dela, que é alguma coisa mais ou menos que não vai dar problema, porque assim, tem algumas plantas que assim, eu não gostava porque elas arrebentavam o chão, arrebentavam o muro, e aí elas eram muito elas são muito agressivas, né? E aí eu comecei a olhar com outros olhos para
para elas e não trabalho com elas, mas eu respeito. Talvez a palavra é respeito por todas as plantas. E cada jardim você trabalha com um tipo de planta diferente, porque tem pessoas que querem arbustos, tem pessoas que querem planta tropical, mas não sabem nem definir o que querem, mas conseguem definir cor de planta, tipo de folha, e aí você vai montando o quebra-cabeça até sair a planta. Você falou sobre as plantas que arrebentam no chão, né? Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu plantei uma semente de abacate num copo com água, né? Eu montei uma pequena horta em casa e coloquei o abacate na água e ele floriu muito rápido, né? E nessa época ele foi crescendo, ele cresceu bastante rápido. Estava tendo uma revitalização de uma praça aqui no bairro do Bom Retiro, que a Miriam teve bastante contato, né, por ser moradora aqui da região e participou dessa revitalização. E eu olhava para esse meu abacateiro e ele estava crescendo. E eu quis doar ele para ser plantado aqui na praça e não quiseram exatamente por causa das raízes, né, que se desenvolvem muito. E eu tentei doar ele em várias ocasiões nesse período, para a Praça Princesa Isabel, na Paulista também, e não consegui. Ninguém queria Ninguém queria o Ninguém abacate. queria o abacate. O que aconteceu com o abacate? O abacate, ele saiu do copo e foi parar naquele vidro grande, palmito, aquele de 3, 4 quilos, né? E cresceu mais. E eu falei para a Miriam, ela falou, o que você vai fazer com esse abacateiro? Eu falei, olha, ele está vivo há quase 2 anos, eu não posso matar ele. E eu comprei um vaso, eu moro num apartamento, eu comprei um vaso de mesa, não é aquele vaso gigante de piso, né? E eu plantei ele, e ele continuou crescendo, ele estava quase com meio metro já dentro de casa. E todo mundo que vinha olhava, falava assim, como assim um abacateiro? Isso aqui é uma árvore. Daqui a pouco ele está batendo no teto, o que você vai fazer, né? E eu falei assim, bom, enquanto eu conseguir manter ele dentro do apartamento, eu vou manter. E comentando com uma vizinha minha que tem uma chácara, eu contei para ela me falou, olha, eu só não pego o abacateiro porque eu já tenho uns 3 pés de abacate e ele realmente, a raiz dele é muito grande, ele acaba derrubando o muro, é uma árvore que se desenvolve muito por baixo da terra. Eu falei, não faz mal, eu acho que em 5 anos ele vai sobreviver em casa, aí eu vou ver, né? E um belo dia, uns 3 meses atrás, eu acho, ela me ligou e falou, olha, eu consegui um cantinho lá na minha chácara, eu tô indo hoje para lá, se você quiser, eu levo o abacateiro e eu vou plantar ele lá. Me deu um aperto no coração, Maísa, um aperto que eu estava com esse abacateiro. Eu desci, eu levei para ela o vaso do abacateiro. Chorando. Ela plantou, ela ficou acho que uns 3 meses e ela me mandou uma foto dele, que ela tinha plantado, que ele estava já adaptado. E eu vou falar uma coisa para você. Deve fazer acho que uns 4 meses, foi durante a pandemia, bem no comecinho. Eu ainda sinto falta dele. Você vê o que é o carinho com tudo, né? Com as plantas. E é bem isso mesmo, sabe? Você percebe que quem conversa e fala das plantas como se elas fizessem parte da vida delas, isso é muito interessante. E é essa energia que se troca com o cliente. Por exemplo, toda vez que eu vou fazer um jardim novo na casa de alguém, é uma conversa bem homeopática, sabe? Assim, bem, assim, você conversa
E quando você vê, para fazer o jardim precisa de mais perguntas, mais respostas, para que ele chegue lá, sabe? Assim, e é muito legal, porque assim, a pessoa, você fica lá 3 horas com a pessoa, aí, isso é um jardim que aconteceu esse mês. E eu entreguei o jardim, a pessoa falou assim para mim, não, eu estou muito encantado, porque assim, primeiro eu achei que eu não tinha noção do tamanho das plantas. Quando você me falou que ia colocar uma jabuticabeira, eu não te perguntei o tamanho, mas eu fiquei imaginando que era uma jabuticabeira de 1 metro. Aí na hora que chegam 4 pessoas carregando uma jabuticabeira, eu falei, nossa, mas isso tudo é para minha casa, sabe? É um jardim grande, é muito grande. E comporta, claro, uma jabuticabeira grande. Mas era uma mistura de... Ai, que legal, que você sabe que esse jardim vai ficar bem, sabe? Porque eles me passam o WhatsApp perguntando, olha, você acha que tá bom de água, sabe? Você mostra meio que o canteiro molhando e você vê as pessoas cuidando, isso é normal acontecer isso, Então eles percebem o movimento no jardim deles. E isso é bom para eles e bom para quem fez, porque eu cheguei no jardim deles a semana passada e falei, nossa, que legal, que bom. É muito grato você chegar num jardim que você, na realidade, fez desde o começo, né? E tá bonito. E essa semana também, ontem... aquele jardim, né? Foi você que criou, desenvolveu. E assim, filho, na realidade, quando eu comecei a fazer jardim, veio uma senhorinha grávida lá na loja e ela falou, olha, eu vou ter neném, vai nascer tal data, e eu queria que ele chegasse com umas jardineiras do lado de fora do quarto dele, né? Com gerânios pendentes, não sei o quê. Então você via que aquela criatura ia ter um neném e ela não estava só pensando nas roupas do neném, sabe? Assim, tipo, ela estava pensando em algo mais profundo, que eram roupas. E eu falei, eu vou te dar de presente esse jardim, sabe? Assim, eu me lembro disso, eu estava no começo, meia dura, com dinheiro na época, sabe? Assim, porque era bem começo, e eu acabei dando o jardim de presente, e quando o neném nasceu, ela me levou o nenenzinho lá na loja para eu ver. Então tem uns feedback que são interessantes, sabe? Assim, porque quando eu falo que eu não faço jardim de todo mundo, eu falo isso para todo mundo. Mas eu faço jardim, que nem essa semana passada, assim, uma senhorinha também me procurou e falou que tinha vontade de ter um jardim e ela não falou que ela não tinha dinheiro para fazer o jardim. E eu fui olhando no Google Maps onde ela morava e não sei o quê, e eu senti que eu podia doar esse jardim e fazer o jardim para ela, sabe? Assim, ela ficou muito agradecida, porque eu cobrei e depois não recebi, sabe? Assim, eu coloquei o preço que eu cobraria do jardim e depois, no final, eu falei que era presente. Mas era, assim, até para ela saber que, assim, ela estava ganhando um presente mesmo, porque ela merecia. E aí, assim, meus funcionários que foram nesse jardim falaram, assim, falaram com o maior carinho da situação em si. Essa situação foi bem gratificante, porque na realidade o gratificante
não é às vezes você receber, é você saber para quem você pode estar fazendo alguma coisa, sabe? Assim, e que a pessoa vai ficar feliz e vai cuidar. Esse aí eu senti. Então, Maísa, para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta que me veio a respeito disso que você falou agora. A pessoa, às vezes, pode te pagar um jardim, né? Querer ter muito um jardim, mas existem pessoas que têm, a gente fala mão boa, né? E tem aquele que não tem a mão tão boa assim. Você já passou por isso? De ver pessoas que têm uma energia que muitas vezes ela cuida, ela põe água, ela põe os produtos, tal, e um não anda. O outro lado eu já vi bastante, sabe? Assim, eu posso até falar pela minha avó, porque, assim, esse lado que tudo corta um galinho, põe na terra e brota, isso era minha avó. Ela e assim, eu falava assim, não vai dar em nada, eu pensava, né? Porque ela nem fazia um corte certo, ela cortava meio que. E, e a casa dela, na realidade, você não andava no jardim, porque assim, era cheio de flor, porque naquela época não tinha um paisagismo definido, era um jardim que você ia colocando tudo aquilo que você gostava, né? E a casa dela era cheio de, como se fossem uns enxertinhos, né? Que ela ia tum, e aquilo tudo florescia e era uma casa alegre. Agora tem um detalhe, que eu acho que eu lembrei agora. Todo mundo que tem um jardim legal na casa, assim, e que cuida, a tendência é de ser uma família feliz ou de uma pessoa feliz. Isso é muito, assim, e eu tenho que tomar cuidado para não ficar analisando essas situações em cada jardim que eu entro, sabe? Porque ele é muito assim, pode plantar que eu vou ser feliz, eu vou gostar de morar aqui. Ah, então tá, esse eu vou fazer. Então eu tenho que ter um senso aí para não achar que. Agora, com certeza, é que eu não lembro, Miriam, mas tem muita gente que nada vai, né? Como. Mas também tem muita gente que acha que fez certo e não fez certo, sabe? Assim, então, por falta de conhecimento. Eu vejo muita gente que planta sem colocar dreno, aí a planta apodrece, porque não fez o trabalho de acordo, né? Mas tem essa energia, assim, de que. Mas eu nunca tive um jardineiro que eu prestasse atenção que ele plantou e as coisas não iam. Mas porque quem se candidata a ser jardineiro, pelo menos, tem que gostar. Normalmente tem mão boa, né? Normalmente sim. Maísa, a gente adorou. Adorei ter você aqui. Eu também. Você é uma simpatia. A gente queria muito fazer esse bate-papo com você, as três juntas, né? Para a gente poder se abraçar e te dar um grande beijo. Infelizmente, vamos ter que esperar mais um pouquinho para fazer isso pessoalmente. Mas foi uma delícia passar essa quase horinha com você e ouvir a sua história, como que você começou, como que esse mundo da terra sempre esteve presente na sua história de vida, né? Desde sempre. E a Virginiana falando, né? Com os detalhes, prestando atenção em tudo, né? E a gente sabe que Prestar atenção. a gente sabe que você tem uma vibe bem espiritualizada.
né? Então, que você está sempre ligada com as sensações, os sentimentos. E a gente é muito grata pela sua estada aqui, nos contando tudo que você falou, nos divertimos bastante. Sim. Eu queria pedir para você depois passar para a gente o nome da sua empresa, as formas de contato, para a gente estar colocando aqui nos comentários, ou você mesma pode escrever nos comentários da live, para quem estiver assistindo e estiver se encantando, estiver planejando, né? Fazer nascer um filho, que é o jardim da casa da pessoa, que possa estar entrando em contato com você para ver se viabiliza esse projeto. Ah, que legal. Obrigada. Eu também sou muito grata. Eu amei estar aqui falando sobre uma coisa que eu vivo diariamente, né? Tanto que eu até comentei, eu não me programei nada, né, para falar, porque eu perguntei para a Marília, qual é o tema? Ela falou assim, pode ser livre, né, assim, o que rolar. Eu falei, claro, pode ser o que rolar. E rolou um papo legal, né, tipo, cheio de energia. A gente deixa um grande beijo para você e o nosso abraço. Obrigada. Bem, O meu abraço. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a todos que nos assistiram. E quarta-feira vamos estar de novo com mais uma live, trazendo mais uma história para vocês. A gente vai divulgar logo, logo. Tchau. Beijo. Obrigada, Maísa. Tchau, Maísa. Beijo para vocês. Ficam com Deus. Beijo. Põe nos comentários o nome da tua empresa, os contatos e tudo mais, tá bom? Tá bom, vou pôr, tá? Beijo. Beijos. Tchau.